A gente está aqui com a escritora Gina, autora da obra O Sangue da Bruxa, e desde já eu já agradeço pela sua presença aqui nessa entrevista do projeto. É isso, eu que agradeço. Então, bora começar. A gente quer saber mais um pouco sobre ti. Conta aí quem é você, quem é a autora anônima. Meu nome é Gina, eu tenho 18 anos, eu sou de Recife e eu gosto de muita coisa, inclusive escrever, principalmente, mas eu tenho vários outros hobbies, como eu gosto muito de ler, eu pratico jiu-jitsu, eu gosto muito de plantas, sou mãe de planta, é, eu gosto muito de fotografia também, tudo que tem a ver com paisagem, eu gosto de fotografar. Eu gosto de várias coisas, eu gosto muito de música, eu sou apaixonada por música, samba, bossa nova, MPB, rock clássico, tudo mais. Então, tipo, o que eu faço, assim, na maior parte do meu dia é escutar música, praticar jiu-jitsu e ler. Eu leio muito também. Certo. E agora, vamos começar falando sobre sua trajetória na escrita. Desde quando você escreve e o que te levou a escrever? Eu comecei a escrever com 7 anos. Inclusive, eu tenho um livrinho que, tipo, é uma agenda que eu desenhava e escrevia. Nossa, aqui. Foi meu primeiro livrinho. Tipo, tem várias histórias, a maioria de sereia, porque eu era encantada por sereias. Eu assistia desenhos e criava historinhas na minha cabeça. Tipo, eu já criava histórias desde que eu me lembro. Eu assistia desenho assim, criava histórias na minha cabeça. Normalmente eu criava as histórias desenhando e tudo mais. Quando eu aprendi a escrever, por volta de 7 anos, foi que eu comecei a escrever as histórias de verdade, registrar as histórias. Isso aconteceu porque eu sempre fui uma criança muito introvertida e eu era muito reclusa dentro de casa e tudo mais, não saía muito. Então, isso meio que dava muito espaço para minha imaginação trabalhar. Eu passava muito, muito, muito tempo mesmo, tipo, desenhando principalmente e escrevendo quando eu aprendi. E é isso, tipo, escrever para mim me ajudou a botar um pouco da criatividade que tinha muita na minha mente, por ser uma criança que não saía muito de casa e tudo mais. Foi a forma que eu encontrei de colocar minha criatividade para fora, não guardar só para mim. Uhum. História linda. E você teve apoio de seus amigos, sua família? Até hoje você tem isso? Então, eu não compartilho com muitas pessoas que eu escrevo. Eu tenho, tipo, umas 4 pessoas sabem que eu escrevo, tipo, meu namorado e uns 3 amigos só. Eu tenho um amigo que ele me incentiva muito a escrever, inclusive ele fez, tipo, a revisão da minha obra, alguns dos primeiros capítulos, ele fez a revisão. Me incentiva muito, tipo, é uma pessoa que lê e escreve muito, então uma grande ajuda para mim, uma inspiração, assim, posso dizer. E minha família, eles não sabem que eu escrevo, mas não é algo que eu me sinta, tipo, algo que, eu me sinto desvalorizado, não me sinto incentivada por minha família não saber, ou não me incentivar, tipo, é algo assim que eles não sabem porque eu nunca comentei, mas se souberem, eu acho que não vai ser algo, nossa, vai meio que acabar com meus sonhos. É só algo assim que eu não comento com as pessoas. Agora a gente vai falar sobre si. E aqui a gente vê, né, na sinopse, e o que a gente pode esperar dessa história? Bem, essa história ela é uma continuação da da primeira história, óbvio. E eu me baseei na segunda sinopse um pouco com a da primeira. Eu só, tipo, é, coloquei mais nomes dos personagens, que, tipo, quem leu a primeira história já vai conhecer os personagens e tudo mais. E daí, tipo, eu gosto de colocar perguntas na sinopse para as pessoas meio que se perguntarem aquilo e meio que incentivar elas a lerem.
Essa foi a minha ideia criando a sinopse, tipo, colocar várias perguntas retóricas e tal, que são perguntas que vão ser respondidas ao longo de que as pessoas forem lendo a história. Uhum. Então, já indo para a capa, sobre sua história. A gente tá vendo na capa, né? Tu te sente orgulhosa dessa produção? Deseja mudar alguma coisa? É algo assim, tipo, óbvio que tudo pode melhorar, né? Tudo é editável e tudo mais. Mas, até onde eu cheguei, eu me sinto muito satisfeita com a minha obra, pretendo melhorar cada vez mais, desenvolver cada vez mais, e é isso. Sobre a capa, não fui eu que fiz, foi tipo o meu primo que foi uma das pessoas que tipo, me incentivaram muito a escrever e tudo mais. É um dos meus amigos que sabe que eu escrevo. E foi ele que fez, tipo, ele trabalha com designer e tudo mais, ele é coach de designer. E ele fez várias capas para mim e eu coloquei essa porque foi minha favorita. Mas eu tenho outras. Certo. E os personagens, como foi compor eles? Os personagens eu meio que eu pensei na criatividade. Eu pensei nos personagens antes de pensar na história. Eu imaginei uma pessoa com as características da Morgana e com base nela eu criei os outros. Eu fui criando a história. Os 5 personagens principais eu criei primeiro do que criei a história. O resto dos outros personagens foram feitos para complementar a história. Mas eu primeiro fiz os 5 personagens para depois criar a história. Ok. E o favorito? Aquele que sempre vai estar mais sorte ali, que você nunca vai ter coragem de passar a mão nele durante a história. Sim, meu favorito, ele não é aquele personagem que não acontece nada com ele. Meu personagem favorito é a Una Sudet, mas ela, digamos assim, que eu não sou o tipo de escritora que gosta do, tipo, eu gostei desse personagem, não vai acontecer nada com ele. Não, Vai ser normalmente do acontece sim, mesmo jeito. vai se ferrar do mesmo jeito, e é isso. Me identifico muito. É, e nomes dele, você já trocou alguma vez? É, Eu já tive alguns sobrenomes. Eu fiquei em dúvida em alguns sobrenomes, mas nome normalmente eu coloco e eu não mudei. Eu não lembro de nenhum nome que eu cheguei a mudar. Mas sobrenome sim. certo. E houve algum personagem, ou mais de um, que você criou só para dar sentido a um evento do livro, tipo, você nem sabia, mas na hora estava escrevendo e o personagem deu as caras? A professora, que é a Chica, que até que é a Chica, e eu só coloquei ela porque eles precisavam de um professor e tudo mais. Aí depois ela foi, tipo, meio que se manteve importante e relevante na história. Mas no começo era só para ser a professora chata e tudo mais, mas acabou que foi tendo, tipo, eu achei relevante colocar mais momentos e acabei fazendo dela uma personagem relevante. Mas de início seria só, tipo, a professora e acabou. Tinha só um propósito e ganhou destaque, né? Sim, era só e acabou, sim, ficando na história. E qual deles é a tua versão literária? A Morgana. Não, tipo, a Morgana ela é muito mais aborrecente do que eu. Eu sou um pouco mais calma do que ela, mas ela é um pouco do reflexo da minha personalidade. Tipo, eu sou muito desleixada. Eu sou muito, dependendo das ocasiões, às vezes eu sou muito explosiva e sou muito, ajo muito pela raiva às vezes e tal. E eu acabei refletindo isso nela, sendo que nela eu aumentei 200 vezes mais, porque eu sou, tipo, como eu já disse, ela é minha versão mais extremista, tipo, ela é 5 vezes eu sou mais calma. Mas ela é, tipo, a minha versão mais extremista, mais aborrecente mesmo. Versão 10.0. Em relação ao clímax da história, qual é? Qual é o ponto mais importante dela? O ponto mais importante da história, tipo, é
óbvio que para a história tem desfecho e tudo mais, mas o desenvolvimento pessoal da Morgana, tipo, o, aquilo tá acontecendo para principalmente para Morgana se desenvolver como personagem, como pessoa, que ela é uma pessoa muito traumatizada, ela é uma pessoa que lida com muita coisa, com muitos traumas e ela não sabe se comportar socialmente às vezes por causa disso. Então, tipo, o clímax da história é mais uma alegoria para a forma como ela está aprendendo a lidar consigo mesma. certo? E conta pra gente um detalhe que quase foi pro livro, mas você no final acabou tirando. Um detalhe que quase foi pro livro, mas no final eu acabei tirando. Ai, nossa, essa pergunta é difícil. Tem mais coisas que não iriam acontecer e eu acabei colocando do que eu acabei tirando. Mas eu acho que eu estava pensando em criar algum relacionamento romântico. Tipo, eu não cheguei nem a escrever, a botar no. Tipo, digitar mesmo. Foi só um pensamento bem no começo da história, mas não foi algo que eu passei adiante. Que era. Eu estava pensando em criar meio que um relacionamento romântico entre a Morgana e o Nate, para meio que ficar um triozinho amoroso ali. Mas foi algo que eu acabei tirando e deixando só na amizade mesmo. Certo? É, você aprendeu alguma lição com história? Se sim, você conta pra gente qual. Eu aprendi alguma lição com história. É, em escrita, desenvolvimento, principalmente a ter paciência, porque às vezes eu acabava indo com muita sede ao pote, eu acabava escrevendo muito e eu ficava sem ideias, eu colocava de lado e meio que aquele projeto fracassava por causa falta de paciência, por eu ter muita pressa de escrever, por eu, tipo, eu posso parar 3 dias, uma semana, e eu não vou, tipo, quando eu voltar, a história ainda vai estar ali, eu ainda posso ter mais ideias. A- tipo, esse negócio de ter pressa para escrever acaba me prejudicando em outros projetos. Então, eu aprendi principalmente a ter paciência e, tipo, não é porque eu não tô. Eu, tipo, eu posso parar um mês, eu posso ficar, tipo, um mês parada sem escrever nada e depois, magicamente, surgiu uma ideia na minha cabeça e eu voltar a escrever para aquele projeto e tudo mais. Então, tipo, principalmente isso, principalmente a ter paciência e a entender que, tipo, não é porque eu não tá fluindo agora que não vai fluir nunca. Tipo, não desistir de um projeto. Uhum. Quais autores te inspiram? Quais obras te inspiram na escrita? Eu tenho vários campos de leitura. Eu sou uma pessoa que lê de tudo. Eu não tenho, tipo, algo específico. Então, tipo, assim, a Clarice Lispector me inspira muito como escritora e tudo mais. A escritora da, do conjunto de livros da Anne, que agora eu esqueci o nome completo dela, mas ela me inspira muito também. A J.K. Rowling, que tipo, é assim, né, só o escritamento da galera na escrita e tudo mais, eu gosto muito de Harry Potter, tipo, foi uma das primeiras obras de fantasia que eu assisti, e foi uma das primeiras obras de fantasia que eu assisti, e que acho que me fez gostar de fantasia, de gostar muito de bruxas também, eu aprendi a gostar com Harry Potter, eu sou uma pessoa que gosta muito desse mundo místico, gosto muito de sereia, gosto muito de bruxa e tudo mais, e grande parte de mim veio de Harry Potter e tal, e eu queria ter essa criatividade, eu espero um dia ter essa criatividade na escrita, de tipo, criar mundos, de criar magia, de criar tudo, sabe? Um dia eu espero chegar nesse patamar. E normalmente eu me inspiro muito em mulheres. Mulheres escritoras é algo que me fascina muito, que para mim é muito digno de admiração. E agora não veio mais de um nome na mente, mas eu diria que principalmente essas três, a Clarice, a,
a escritora Diane, e como escritora, a J.K. Rowling. Ok. E agora a gente quer saber que tipo desses aqui de escritor você era. Sério. O que apenas escreve, o que se coloca na pele do personagem para conseguir descrever, né, melhor as emoções, e o que escreve e lê Sim. em voz alta para sentir a história, se a história tá boa, né? E nenhum. Nesse caso, você pode explicar qual escritora você é. Eu sou. Eu tenho dois daí que eu me identifico muito. Eu sou a que se coloca na pele dos personagens. Não ironicamente, uma vez eu chorei escrevendo uma cena, porque, tipo, foi. Nossa, eu me senti muito orgulhosa de ter escrito aquilo, sabe? Foi algo muito emotivo. E, tipo, eu senti assim, pô, eu consegui colocar sentimento aqui, sabe? Nossa, eu me coloco muito nas peles dos personagens, principalmente os personagens principais e tudo mais. Mas eu também sou a escritora que lê em voz alta. Eu leio muito em voz alta para, tipo, meio. Para, tipo, Fixa, saber né? como é que a minha história tá, me escutar ouvindo e tudo mais. Mas eu acho que desses três eu sou mais a que se coloca na pele do personagem. Certo. E como escritora, qual é o teu objetivo? Além de fazer os leitores surtarem constantemente, né? O básico. Eu quero publicar livro, né? Principalmente, acho que é o sonho de todo escritor, publicar. E, tipo, assim, eu não quero ser uma escritora grande, eu nunca tive essa ambição de ser alguém grande, mas eu quero que ter leitores que realmente gostem da minha obra e admirem um pouco. E, tipo, eu quero que sintam comigo o que eu sinto lendo e assistindo algumas obras, tá ligado? Tipo, eu quero que sintam isso, eu quero que sintam a empolgação de saber o que vai acontecer, de, tipo, se importar com os personagens e o que vai acontecer com eles, de, tipo, sentir a emoção. Tipo, eu era a pessoa que chorava vendo a morte dos personagens. E eu ainda quero que meus escritores façam isso. Sinto isso, tipo, leu aquela personagem morreu, nossa, eu tô muito triste. Quero isso, quero publicar o livro e eu quero, tipo, não, eu não preciso de um público grande, mas eu quero um público fiel. Eu acho que a maioria dos autores realmente buscam isso. Ter alguém que sinta pertencimento em sua obra. Eu quero agradecer pela entrevista, dizer que foi um momento ótimo. E se você quer deixar, fica aqui o espaço para você deixar alguma mensagem para quem está assistindo, pode ficar à vontade. Gostaria de agradecer, né, a Winnie por proporcionar a entrevista, a você por dedicar tempo à entrevista também. Você é uma ótima DM, parabéns por isso. E, e é isso, agradecer ao projeto em si, que me deu uma visão de escrita muito grande, um leque muito grande, conhecer pessoas que também são inseridas nesse mundo da escrita, foi um processo muito importante para mim. O que eu queria falar é que para as pessoas não desistirem, para elas não irem com sede ao pote e eles não terem pressa, a escrever com paciência, porque uma obra pode demorar 10 anos para ser escrita, mas o que importa é que ela seja escrita. Não desistirem de seus sonhos e, principalmente, não guardem a sua criatividade para vocês mesmos. O mundo pode estar esperando para escutar a sua história e a sua história pode ajudar outras pessoas. Tipo, as pessoas podem ler a sua história e podem se identificar e podem, nossa, eu adorei essa história. Então, não guardem para si. Às vezes a gente tem muitos mundos dentro da nossa cabeça para só viver ali dentro. Então, coloquem as histórias de vocês, os mundos de vocês, os personagens de vocês para fora da cabeça de vocês. Perfeito. E eu agradeço também pelo conhecimento e ADN. É o surto constante. Eu amo estar lá com vocês. Obrigada, tá? Obrigada A gente também, encerra aqui Thay. a entrevista.